Olá, meu nome é Edson, este é mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Quem Mexeu na Minha Bíblia, parte 7, indícios de uma coxa de retalho redacional, sobre o texto de Gênesis do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, uma palavra final. O texto do livro do Gênesis de 1 a 11 que carrega uma densidade desproporcional a todo o contexto que vem logo a posteriori. Ou seja, o texto do Gênesis do capítulo de número 1 até o capítulo 11 é um texto independente do texto que logo depois é colado na sequência da narrativa bíblica, nos capítulos de número 12 até 50, quando começa a contar a história dos patriarcas e das matriarcas do povo de Israel como um todo. Então, o texto de Gênesis de 1 a 11 se descola, é um texto independente do Gênesis do capítulo de número 12 até o capítulo de número 50, e sendo assim, eles foram em algum momento colados um ao outro, num sentido de uma narrativa propriamente dita, por um terceiro redator. Há uma perspectiva muito peculiar para que se entenda o porquê toda aquela narrativa é amarrada da maneira como é. Há um eixo narrativo que faz girar a roda narrativa da história do Gênesis do capítulo de número 1 até o capítulo número 11. E esse eixo narrativo é sobre a história da formação do culto como sacrifício cruento dentro da história do próprio povo de Israel. Então as narrativas do Gênesis de 1 a 11 se amarram em algumas figuras representativas. A figura de Adão e Eva, a figura de Caim e Abel e também a figura de Noé. Esses personagens vão dar razão de todo o significado sacerdotal, da influência sacerdotal sobre o texto do Gênesis capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Já nas figuras representativas de Adão e Eva, há um conflito se estabelecendo na narrativa entre o culto agrário e o culto como um sacrifício cruento, ou o culto cruento, propriamente dito. E esse exemplo dessa narrativa, né, dessa disputa, desse conflito, está no fato em que, quando Adão e Eva se veem às avessas com a divindade, eles fazem para si roupas de folhas. Essas roupas de folhas na narrativa são rechaçadas pela divindade, que, segundo os escritores sacerdotais do Templo de Jerusalém, que vão escrever essa história a posteriori, um conflito estabelecido dentro desse espectro de pensamento quando Adão e Eva resolvem cobrir a sua nudez ou a sua vergonha, propriamente dita, com folhas, né? Pegando elementos do campo, elementos agrários para a representatividade diante da divindade. Esses elementos agrários, esses elementos constituídos através do exemplo da folha de figueira para cobrir a sua nudez ou a sua vergonha, esse elemento ele é rechaçado pela divindade na narrativa do texto, porque agora a divindade precisa estabelecer que o contato direto com ela, ou seja, a única maneira de estar diante da divindade agora é segundo os moldes da própria divindade. E é claro que quem está falando por trás, a mente que pensa toda essa perspectiva por trás, é o escritor sacerdotal. São os sacerdotes de Jerusalém quem estão constituindo o texto e que estão dizendo que agora os cultos vão tomar uma outra feitura, ou seja, ele vai deixar de carregar o elemento agrário propriamente dito, dos alimentos do campo, da fruta do campo, e ele agora vai ser preterido em detrimento de um culto como um sacrifício cruento, ou seja, aí nasce a instituição dentro da Jerusalém daquela época, nasce a instituição do culto como um sacrifício cruento, representado na figura dos animais e do sacrifício que esses animais vão sofrer para que as pessoas sejam desculpáveis diante da divindade. Então, o culto agrário começa a sair de cena já na figura representativa narrativa de Adão e Eva, e o culto como sacrifício cruento começa a ser instituído. E esse exemplo está na roupagem de folhas de figueiras colocadas diante da divindade por Adão e Eva, que são preteridas em detrimento de uma roupa de pele que é constituída pela própria divindade, que mata um animal na narrativa para então cobrir a vergonha de Adão e Eva com peles de animais. Ou seja,
O que o escritor sacerdotal está dizendo ali é que não serve mais o culto agrário, assim, e sim dentro do espaço religioso, que era o templo, somente agora o sacrifício cruento terá a sua validade, a sua validação. E o que os escritores sacerdotais estavam dizendo era que, a partir de agora, todo e qualquer pecado só poderia ser redimido com derramamento de sangue. Ora, é por isso que se institui o culto com relação aos animais como um sacrifício para que a culpa dos seres humanos seja retirada e para que o aplacamento e a ira da divindade seja feita para que as pessoas não possam mais incorrer em seus pecados e ficarem debaixo de um juízo da própria divindade, uma vez que um animal foi oferecido no lugar da culpa daquela pessoa. Por isso mesmo a pessoa agora está desculpável diante da divindade. Assim sendo, o pecador, diante da fúria e da ira da divindade, certamente morreria, e o culto agrário já não era mais suficiente para ofertar à divindade um aplacamento da sua ira. Por isso, agora, os sacerdotes de Jerusalém instituem o sacrifício cruento como sendo um substituto do aplacamento da ira da divindade, que não pode deixar de ser vazada para os seres humanos e por isso mesmo precisava repousar sobre alguma coisa. E como o ser humano agora estava desculpável diante da divindade porque ele ofereceu um animal, um sacrifício, a morte de alguém no lugar daquele que certamente morreria, que era ele mesmo, aplacaria assim a ira da divindade. Nas representações de Caim e Abel, as figurações são as mesmas. Caim é muito semelhante no seu feitio dos seus pais, Adão e Eva. Caim é um homem do campo, é alguém que cuida do campo, é alguém que oferece, quando oferece sacrifício à divindade, a retratação do rechaço da divindade com relação à sua oferenda, em relação à oferenda de Abel, nessa oferta diante da divindade, a não aceitação do culto de Caim tem a mesma representatividade da não aceitação das folhas de figueiras ofertadas por Adão e Eva na narrativa anterior. Então, tanto Adão e Eva como Caim são aqueles que representavam, teoricamente, o culto agrário que está sendo tirado de cena e que está sendo colocado no lugar desse culto agrário agora um culto como um sacrifício cruento estabelecido pelo sacerdócio. Agora, para que se tenha acesso à divindade, é necessário que haja derramamento de sangue. Abel oferece uma oferta diante da divindade que é uma oferta como um sacrifício de sangue, um sacrifício cruento, um animal esguichando sangue. Então, essa oferta agora de Abel também é aceita, a semelhança daquilo que para a divindade anteriormente na narrativa de Adão e Eva também foi aceito, como uma própria imposição da divindade matando um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, e da não aceitação de que produtos do campo viesse a ter primazia e prevalência dentro do espaço cultico propriamente dito. Então, sai de cena o espaço cultico agrário, tanto na figura representativa de Adão e Eva, como também na figura de Caim, que oferece também os frutos do campo para a divindade e não é aceito, e estabelece-se assim, mediante a influência sacerdotal dentro do templo de Jerusalém, o sacrifício cruento como um sacrifício substituto através da morte de um animal para aplacamento da ira divina. O texto do Gênesis continua. Há duas narrativas da criação. Uma é colocada logo após a outra na redação final. São as duas narrativas da criação constituídas dentro do texto. Mas há também dois dilúvios no texto do Gênesis. Muito embora na narrativa da criação você tenha uma narrativa da criação posta logo após a outra, o texto do dilúvio, as duas narrativas do dilúvio, elas são misturadas, elas estão misturadas uma com a outra. De tal modo que o que emerge dessa narrativa do dilúvio é a mesma constatação do que havia nas representatividades narrativas de Adão e Eva, de Caim e Abel, e agora no dilúvio na figura de Noé. Um Deus enfurecido, uma divindade enfurecida, se arrepende de ter criado os seres humanos e resolve que apenas uma família, a família de Noé, será salva. E como essa família de Noé, milhares, talvez milhões de animais na narrativa bíblica propriamente dita, são salvos e colocados dentro de uma arca, através da construção e mediação desse próprio Noé.
essa família é salva de toda a mortandade, de toda a ira, de toda a justiça dessa divindade que desce enfurecida sobre todos os seres humanos. E nessa narrativa, a mesma representação do que se achou nas narrativas anteriores, nas figuras de Adão, Eva e Caim e Abel. Um Deus enfurecido, um Deus irado, espreitando as criaturas humanas para matá-lo. Não aceita mais os sacrifícios e os cultos agrários, não aceita mais que frutas, legumes, verduras, folhagens venham a seu dispor e esteja a contento o seu próprio aplacamento da sua ira. Ele agora estabelece, segundo a narrativa, que é preciso que haja derramamento de sangue para que ele se contenha da sua ira. Então, na narrativa do dilúvio, nas duas narrativas misturadas entre si, é relatado que esse Deus enfurecido resolve matar as suas presas expostas, os seres humanos que estavam dispostos. Ele salva apenas uma família, a família de Noé. Coloca essa família dentro de uma arca com milhares de animais. E então todas as demais famílias da terra são mortas mediante a ira e o enfurecimento desse Deus. Quando Noé sai da arca, quando o dilúvio arrefece, quando descem as águas e Noé sai da arca, a primeira atitude de Noé é sacrificar um animal em oferta a essa divindade, para que a divindade não se enfureça e mate a Noé e a toda a sua família, assim como ele matou todos os seres humanos na narrativa do Gênesis por ocasião do dilúvio. E quando esse animal é sacrificado, veja, a narrativa segue um eixo, um fio de Ariadne, que conduz toda a narrativa para a transformação do culto como um culto agrário para um culto como sacrifício cruento, seja nas figuras de Adão e Eva, seja na figura de Caim e Abel, seja agora na figura de Noé. Quando Noé sai da arca, quando ele encontra a sua salvação e de toda a sua família, ele oferece um animal, ele queima esse animal diante da divindade, e se diz no texto bíblico do Gênesis que a fumaça sobe até as narinas dessa divindade, e por sentir o cheiro da fumaça desse sacrifício, a divindade aplaca sua ira, não está mais enfurecida, promete que não matará mais ninguém, e que todas as vezes que pensar em matar, ele se lembrará que há uma aliança entre ele e agora esse culto estabelecido, tanto na figura de Adão e Eva, quando são cobertos da sua vergonha pela a pele de um animal que é sacrificado, tanto na figura de Caim e Abel, na aceitação do culto de Abel em detrimento do culto de Caim, porque Abel ofereceu um animal sacrificado para a divindade, tanto agora na figura de Noé, que também oferece um animal sacrificado, e assim se estabelece o culto como um sacrifício cruento, e se estabelece assim a cultura sacerdotal da oficialidade do templo como sendo um lugar onde a divindade chamada Javé transitava, e ela estava cooptada e mediada pelos sacerdotes, a classe sacerdotal, mas estrito senso por um sumo sacerdote que uma vez ao ano tinha acesso ao Santo dos Santos para mediar toda a culpa de todos os sacrifícios que se arremeteram durante todo o período de um ano dentro do templo, para que a divindade então aplacasse a sua ira sobre as pessoas. Por quê? Porque estava havendo ali no pátio, na pia do propiciatório, derramamento de sangue. Eis aí a instituição do culto sacerdotal, rechaçando os festivais e a cultura dos cultos agrários da antiga Israel. E então, a partir dessa instituição, todo judeu, em qualquer lugar que estivesse, deveria ir, pelo menos uma vez ao ano, a Jerusalém, para sacrificar um animal para aplacamento da ira da divindade sobre essa mesma pessoa. Os sacerdotes de Jerusalém estabeleceram que para que você viva sem ser espreitado e assassinado pela divindade, você precisa matar alguém ou alguma coisa no seu lugar e colocar esse alguém ou essa alguma coisa como oferta diante de um altar para que você seja livre, ou seja, para que a divindade permita que você viva por mais um ano
é necessário que você ofereça sacrifícios no seu lugar. É necessário que você ache um substituto para a ira da divindade sobre você. Essa história, quem criou, não fui eu. Foram os sacerdotes de Jerusalém. E toda essa história permeou e permeia toda a história do judaísmo antigo. Assim também como toda a cristandade. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe, comente livremente e se inscreva no canal. Grande abraço.